Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal e esse é mais um episódio da série Papo Mental. Aqui discutimos tudo sobre o poder da mente e como você pode programá-la para que você se torne imparável até conquistar os seus objetivos. Bom, o tema de hoje é sobre o segredo da mente inconsciente. Eu quero começar aqui explicando um pouquinho sobre o funcionamento do nosso cérebro. Então, como que funciona, né, esse órgão tão importante para a nossa sobrevivência? A gente tem basicamente dois lados do cérebro, o esquerdo e o direito. O lado esquerdo é o nosso lado mais racional, mais lógico, mais de necessidades básicas. Então, é o nosso lado que pensa na sobrevivência. Sabe aquelas coisas fisiológicas que a gente tem que fazer sem muita emoção? É basicamente isso que o lado esquerdo faz, tá? Que é a nossa mente consciente. O nosso lado direito do cérebro é o nosso lado mais emocional, mais intuitivo, mais criativo. Essa é a nossa mente inconsciente. Provavelmente você já deve ter visto ou ouvido alguém falar: ah, não, porque eu sou bem racional, assim, tenho esse perfil de uma pessoa racional. Ou outra pessoa falar: nossa, eu sou muito emocional, sou zero racional. A grande questão é que ninguém é zero racional ou zero emocional, pelo contrário, né? É super importante esses dois lados, tanto a mente consciente quanto a mente inconsciente. Mas a grande questão é que de 90 a 95% das decisões que a gente toma são baseadas no nosso lado direito, nossa mente inconsciente, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, naquilo que a gente sente. Então, mesmo quando você se acha, né, se enxerga uma pessoa racional, uma pessoa lógica, uma pessoa cheia, que se baseia na razão para tomar suas decisões, você querendo ou não, você toma suas decisões de 90 a 95% baseado no seu lado direito, não no seu lado esquerdo, na sua mente inconsciente. E aí você tem duas opções, ou você começa a entender como é que funciona essa mente inconsciente, para começar a ter um pouco mais de controle sobre ela, para que você ajude a caminhar para o lado que você realmente quer, ou você simplesmente está delegando o trabalho de condução da tua própria vida, né, de liderar a tua própria vida para tua mente inconsciente, porque ela vai continuar tomando as decisões que ela acha mais importante para você, sem que você olhe para isso, sem que você traga para a consciência, sem que você consiga identificar as raízes, os motivos e tudo aquilo que a gente enfim, precisa trazer à tona para conseguir tomar as nossas decisões e mudar alguns rumos da nossa vida, ou padrões comportamentais e tudo mais. Então é super importante você entender que todos os seres humanos são racionais e emocionais, e todos nós tomamos a maioria das nossas decisões baseadas no nosso emocional. Bom, todo ser humano é emocional, então se você já ouviu isso de alguém, que a pessoa é 100% racional, manda pra ela e já fala pra ela que é bom ela começar a se abrir um pouquinho, porque, de fato, é assim que funciona a nossa cabeça, tá? A nossa mente. E onde que tá o poder, então, já que a gente sabe disso? E qual que é o problema disso? Ou melhor, qual que é a grande questão, né? Por que influencia tanto, então? Tá, mas e aí? Beleza, eu sou... 95% das decisões que eu tomo são baseadas no meu inconsciente. E qual que é o problema disso? Cara, o problema disso é que muitas das pessoas não olham para a mente inconsciente, não olham para o emocional, não olham para o sentimento, não olham para tudo aquilo que passa no subconsciente e não no consciente. E aí o que acontece? A gente perde o controle daquilo que realmente a gente quer executar. Então muitas vezes a gente quer ser uma pessoa disciplinada, mas a gente não tá olhando para o nosso subconsciente, ele continua trabalhando para que a gente não seja uma pessoa disciplinada. Muitas vezes a gente quer ser uma pessoa que começa e termina as coisas, mas a gente continua repetindo aquele padrão comportamental de começar e não terminar, começar e não terminar.
Enfim, todas essas coisas que a gente sabe que a gente deveria mudar, que nossa vida seria muito melhor, que nossos resultados seriam muito melhores se a gente mudasse, muitas vezes a gente tem dificuldade. E o porquê é simples, porque a gente não olha para o nosso subconsciente. Porque o nosso subconsciente, ele continua trabalhando independente da nossa vontade, independente do nosso consciente. Quando a gente quer alterar algum padrão comportamental, a gente precisa olhar para o subconsciente, precisa olhar para o que é que está acontecendo, que eu não estou conseguindo mudar esse padrão comportamental. Que o fato de eu trazer para a consciência, trazer para a razão, não está adiantando. E aí sim é onde mora o grande poder. O cérebro, ele não sabe a diferença entre a realidade e a imaginação. Então pensa bem, o cérebro não sabe a diferença entre realidade e imaginação. Ou seja, para o cérebro não existe passado nem futuro. O cérebro ele não tem percepção de passado ou futuro. Para ele, tudo que existe é o agora. Então, quando você tá ali pensando coisas do seu futuro, ou pensando coisas do seu passado, ou pensando coisas que poderiam acontecer, mas ainda não estão acontecendo, ele acha que está acontecendo nesse exato momento. E aí que vem o grande problema, né? Tudo que a gente pensa gera um sentimento, uma emoção. E como o cérebro não sabe que isso é uma possibilidade, ele começa a um processo químico dentro do nosso corpo para que aquilo se torne de fato realidade. Então, quando a gente fala que o pensamento tem poder, é porque de fato ele tem poder. Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação assim, mas, por exemplo, quando você, de repente, está com... Quando eu era criança, eu tinha uma mania muito esquisita de, às vezes, pensar que meus pais tinham morrido. Não sei se você já passou por isso. E aí, eu começava a chorar. Por quê? Porque o meu cérebro não sabe que é futuro, não sabe que é imaginação, não sabe o que é passado. Então, para ele, o que eu penso está acontecendo agora. E ele, de fato, entende que meus pais não estão aqui, então ele gera uma emoção em mim que faz eu chorar. E assim é com uma situação imaginativa, ou uma situação hipotética, ou uma situação futura, não importa. O que importa é que a gente sente, a gente traz uma sensação física para o nosso corpo, como se aquilo de fato estivesse acontecendo. Então toda aquela, inclusive aquela frequência vibracional daquele pensamento, daquela situação, a gente está vivendo ela como se fosse agora. Então se a gente pensa em algo negativo naquele momento, o nosso padrão vibratório que estava aqui, por exemplo, ele literalmente cai automaticamente para cá. E a gente começa a vibrar nessa frequência, não só dentro da nossa cabeça, mas no nosso mundo externo. E eu até vou falar um pouquinho sobre mundo externo na próxima folha, porque, na verdade, o nosso mundo externo ele é um reflexo do nosso mundo interno. Então, quando a gente fala, ah, não, mas é só na minha cabeça, não importa. Se tá na tua cabeça, vai virar teu mundo externo em algum momento, tá? E aí, como que funciona esse ciclo, né? Qual que é o grande problema da gente cultivar pensamentos negativos, ou pensamentos tristes, ou pensamentos de escassez? Esses pensamentos, eles são a causa, né? Os pensamentos causam algo, tá? E aí, esses pensamentos vão causar o quê? Sentimentos e emoções. Dependendo daquele pensamento, daquela vibração, ele vai te causar um sentimento. Esse sentimento vai passar uma mensagem para o seu subconsciente. Então lembra, o cérebro não sabe a diferença entre realidade e imaginação. Se eu viro para o meu cérebro e falo, meu Deus, eu não tenho dinheiro, tô desesperada, eu não tenho dinheiro, eu tô passando um sentimento de medo, de angústia, de pavor, que ele vai passar uma mensagem para minha mente falando, eu não tenho dinheiro. E a minha mente, ela não gosta de mentir. Então, de fato, tudo que passa por ela, ela vai se esforçar ao máximo para que aquilo seja verdade. Então, se aquilo não é verdade, aquilo tem grandes chances de se tornar uma verdade. E é esse o grande problema. E aí, essa mensagem mental vira uma ação de confirmação, que é o efeito. Todos esses são esses efeitos, só que esse é o efeito no mundo físico. Quando ela vira uma ação de confirmação para confirmar aquele pensamento. Então, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Sentimentos, mensagem. E qual que é a ação de confirmação quando eu estou o tempo inteiro com medo de não ter dinheiro, vibrando na escassez?
Cara, eu vou dar um jeito de perder o cliente que eu tenho. Eu vou dar um jeito de procrastinar e não entregar o trabalho que eu tinha que entregar. Eu vou dar um jeito de não acordar a hora que eu tinha que acordar para chegar na reunião, para perder a reunião. Eu vou dar um jeito de dar tudo errado e não fazer o meu melhor. Eu vou no subconsciente dar um jeito de procrastinar, de deixar para depois, de cair fora, de terminar uma sociedade, de enfim, não importa a forma que seja. O que importa é que minha mente vai dar um jeito de que este efeito comprove a causa, que foi o pensamento de escassez, por exemplo, tá? Podem ser vários tipos de pensamento. Entende como um pensamento que é a causa gerou uma série de fatores até que ela chegou aqui, que é o nosso efeito, e o efeito quer comprovar que a mente está certa. Então, olha só a importância da gente prestar muita atenção nos nossos pensamentos. O que a gente pensa para o nosso cérebro está acontecendo, gente. Isso é muito poderoso, isso é muito, muito poderoso. Quando você começa a trazer para a consciência esse tipo de conceito, você começa a reparar no tipo de pensamento que você tem, no tipo de fala que você tem, e aí, pouco a pouco, você começa a perceber como que a gente tem a tendência de vibrar no negativo, vibrar na escassez de tudo, de saúde, de dinheiro, de relacionamento, de objetivos, de absolutamente tudo, tá? Mas, então, qual que é a forma da gente alterar isso? Vamos quebrar esse padrão. Como que a gente consegue quebrar esse padrão? Alterando a causa. Você precisa alterar a causa, que no caso é o seu pensamento, para que o seu pensamento gere bons sentimentos e aí ele passe uma mensagem mental para a tua mente, para o seu cérebro, para que ele se prepare para uma ação de confirmação. Então, quando o pensamento é positivo, a ação de confirmação vai ser positiva. Se eu estou o tempo inteiro pensando em harmonia, em paz, em riqueza, em prosperidade, a minha mente vai trabalhar para que isso se torne real. A minha mente vai trabalhar para que tenha maior probabilidade de que isso se torne realidade. Isso é muito poderoso. Quando você se concentra em mudar a causa, você percebe quando você se concentra em mudar a causa, você percebe que muitas vezes na vida a gente ficou muito focado em tentar mudar o resultado direto. E na verdade tudo começa internamente, tudo começa na mente, absolutamente tudo. Então se você quer mudar um resultado, você precisa começar mudando o teu padrão de pensamento, né? O teu nível vibracional, entendendo que cada pensamento tem um tipo de vibração. Cada pensamento vai atrair aquilo de fato, não porque é mágica, não porque é algo sobrenatural, simplesmente porque o cérebro não sabe identificar a diferença entre realidade e imaginação e vai trabalhar para que aquilo se concretize, para que aquele pensamento se concretize, para que aquele sentimento se concretize, para que gere um efeito que é uma ação de confirmação, para que aquele pensamento esteja certo. Percebe como isso é forte? Então, como que eu mudo a causa, né? Existem várias formas aí no processo de construção da gente mudar a causa, mas nesse tema de hoje, eu trouxe especificamente a questão do pensamento que eu vou falar na próxima folha. Mas antes disso, eu quero que você entenda a fisiologia do aprendizado. Fisiologia do aprendizado é super importante, porque é o seguinte, não existe fórmula mágica, não existe uma maneira de você tomar uma pílula e estralar o dedo e aquele pensamento se mudar, tá? Se alterar. Então você precisa entender que tem duas principais formas de você aprender alguma coisa nova, mudar um hábito, mudar um padrão. Primeiro, alto impacto emocional. Então se você tem uma situação na sua vida com um alto impacto emocional, você muda uma crença naquele minuto. Então, por exemplo, vamos supor que você era uma pessoa que acreditava muito, muito, muito no amor, que você acreditava muito que um casamento era um símbolo de amor, confiança, honestidade. E de repente um dia você chega em casa e você vê o teu marido com a tua melhor amiga, tá? Na cama. E isso é uma situação, por exemplo, de alto
altíssimo impacto emocional. Naquele minuto é uma questão de estralar os dedos para você mudou. Ali se instalou uma crença, provavelmente, tá? Provavelmente se instalou uma crença de insegurança, de medo, de traição, de que a amizade talvez não dê pra confiar, de que casamento, na verdade, não é tão confiável assim, e por aí vai. Claro, se você tiver um emocional, um mental muito bem estabelecido, se você tiver muito consciente de toda essa teoria das crenças, pode ser que você consiga não ter aquela mudança de crença ali. Mas, na maioria das vezes, é assim que acontece. Qual outro jeito de alto impacto emocional? Uma situação intensa na tua vida. Então, por exemplo, outra forma de você conseguir alterar esses padrões mentais ou comportamentais de forma mais rápida. Cursos de alto impacto. Aqueles cursos de alto impacto que você vira à noite e você chega ao extremo com várias atividades e vivências de troca e não sei o que. Quando você eleva a tua vibração ao máximo, aquilo ali te possibilita mais facilmente alterar teu padrão mental e o teu padrão comportamental. Fora essas situações, qual é a outra forma da gente mudar o nosso padrão mental e comportamental? Repetição. Não tem outra questão. Alto impacto emocional ou repetição. Você precisa repetir, até que aquilo se torne natural para você, até que aquilo se torne de fato automático para você, tá? Então, eu sempre falo, cara, não adianta, não tem segredo, algumas coisas na vida a gente simplesmente faz porque tem que fazer, né? Eu sempre digo que criança faz o que quer e adulto faz o que precisa ser feito. Então, em vários novos hábitos que você vai implementar na tua vida, várias mudanças que você vai de fato tentar realizar, depois de você passar por todo o processo de detox, por todo o processo de programação, por todo o processo que a gente vai fazer todo esse alinhamento, você vai precisar colocar em prática as coisas. E aí você tem que repetir. Você é o que você faz repetidamente, né? Não de vez em quando. Então, basicamente são essas duas formas da gente conseguir alterar, tá? Você vai precisar sair da zona de conforto. Você vai precisar sair da tua zona de conforto para conseguir mudar. A mudança, a transformação, o crescimento, a conquista tá fora da tua zona de conforto. Quando tiver confortável demais, para e pensa que tem algo errado. Porque o crescimento, ele é naturalmente desconfortável, tá? O crescimento, ele tem que te tirar dali, porque ali quer dizer que você já chegou até aquele nível. Então, para você subir um pouco mais de nível, você vai precisar escalar um pouquinho. Isso não quer dizer que vai ser ruim, isso não quer dizer que vai ser triste, isso não quer dizer que vai ser pesado. Quer dizer apenas que não vai ser confortável. Não vai ser confortável, não tem que ser confortável e tá tudo bem. Com o tempo você vai se acostumando que é legal não ser confortável, é legal se sentir em constante crescimento e evolução. Então vamos lá. Uma das formas de mudar a causa é alinhar seus pensamentos aos seus objetivos. Isso parece ser algo muito simples, tá? Mas na maioria das vezes as pessoas não fazem isso. Então, quantas vezes você já não viu pessoas falando: o meu sonho é construir uma empresa próspera, ser rica, poder viajar ao mundo, poder ter uma família maravilhosa, mas quando você vê no dia a dia, a pessoa reclama o tempo inteiro que não tem dinheiro, o tempo inteiro do trabalho, o tempo inteiro do chefe, o tempo inteiro do cliente, o tempo inteiro da família. Então, a primeira coisa é, cara, traz pra consciência quais são de verdade os teus sonhos, quais são de verdade o teu ideal, os teus ideais de vida, sabe? Os teus grandes objetivos, familiar, espiritual, dinheiro, trabalho, saúde, qualidade de vida. Quais são? Traz pra consciência, escreve isso, começa a identificar de verdade como seria esse cenário.
Começa a perceber o que realmente faz sentido para você e o que não faz e traz isso pro teu dia. Não deixa só num caderno guardado na gaveta. Começa a alinhar. Se você quer ter um trabalho próspero, não fica reclamando do teu chefe. Se você quer ter um trabalho, uma empresa próspera de sucesso, cara, agradece que você tem cliente. E se não tá legal, começa a procurar outros. Mas enquanto você tá com ele, agradece que você tá com ele. Aprende tudo que você tem para aprender, sabe? Começa a realmente sintonizar teus objetivos, teus sonhos, tuas metas com o teu padrão de pensamento. Uma coisa não é destacada na outra. Não importa porque é dentro da tua cabeça. Lembra, o teu mundo externo, ele é só um reflexo do teu mundo interno. Enquanto você deixar destacado o teu mundo externo do teu mundo interno, dificilmente você vai conseguir conquistar todos os teus objetivos. Ou até vai, parte deles, mas vai ser uma conquista árdua, sabe? Aquela coisa pesada. Porque, cara, não tem segredo, não tem segredo. A gente tem que vibrar aquilo que a gente quer. E se a gente quer dinheiro, se a gente quer sucesso, se a gente quer prosperidade, se a gente quer saúde, se a gente quer uma família incrível, se a gente quer um trabalho incrível, a gente precisa pensar nisso constantemente para que o nosso cérebro identifique aquilo como verdade e faça com que as nossas ações comprovem isso. Sejam o efeito disso, entende? Olha como é importante a gente alinhar os nossos pensamentos a todos os nossos sonhos. Senão a gente fica pensando em outras coisas e o nosso cérebro vai dar um jeito de que aquilo seja verdade. Então você fica reclamando do teu chefe que não tá legal, não tá legal, não tá legal, cara, você vai ser mandado embora em algum momento. Ou então ele vai promover o outro cara ali do setor que não vai ser você. E não porque você não é bom, mas porque simplesmente você não tá vibrando aquilo. E tua mente vai dar um jeito de você se boicotar, de você procrastinar, de você não integrar teu melhor. Então, se você quer uma família maravilhosa, se você quer um casamento incrível, cara, para de falar mal do teu marido, para de falar mal da tua esposa, sabe? Para de falar mal daquilo que você quer o contrário. Começa a identificar o que é que você está jogando pro mundo, o que é que você está comunicando para tua mente. Qual é a mensagem que você está mandando pro teu cérebro para que ela te ajude que isso se torne realidade? Porque enquanto você falar que quer uma coisa, mas pensar completamente no oposto, você vai continuar conquistando o oposto. Enquanto você vibrar na escassez, você vai continuar conquistando a escassez. Simples. Muita gente reclama de relacionamento, mas continua vibrando em relacionamentos ruins, tóxicos, escassez, continua pensando que o cara não presta, o cara não é confiável, o cara é desonesto. Cara, se ele não é, ele vai se tornar. Porque em algum momento você vai se boicotar para que isso aconteça. Então presta atenção nos seus pensamentos, tenta identificar isso e alinhar com os teus grandes sonhos, para que o teu cérebro te ajude a realizar e chegar neles. Tem um conceito que eu desenvolvi que, assim, depois que eu percebi isso na minha vida, eu consegui alinhar essas questões, pra mim mudou tudo, assim, meus resultados mudaram completamente, tá? Que eu chamo de método 4 corpos. Basicamente, a gente é o mental, espiritual, que é o energético, e o emocional. E o físico. O físico, ele é um reflexo do mental, emocional e energético. Só que, obviamente, eles estão todos conectados. Então, óbvio que o que acontece no físico também influencia aqui, tá? Mas, basicamente, a mudança é de dentro para fora. Então, sabendo disso, a gente sabe que os nossos pensamentos afetam também o nosso emocional, afetam também o nosso energético. E tudo é energia. Cara, tudo é energia. Tudo tem uma certa frequência, ela pode ser negativa ou ela pode ser positiva. Da mesma forma que uma palavra ela pode ser negativa ou ela pode ser positiva, um pensamento pode ser negativo ou pode ser positivo. E quem vai controlar qual que é essa frequência? Você. Quando você começa a reparar na sua frequência vibracional dos seus pensamentos, você começa a mudar os teus resultados, você começa a mudar as tuas ações, porque você começa a focar em pensamentos positivos. A mensagem que você passa para o seu cérebro é coisas positivas. A ação de reforço, a ação de comprovação, que é o efeito da causa, é positivo.
Então, quando você começa a ter esses pontos de atenção, a tua vida, a tua realidade começa a mudar e você começa de verdade construir aquela vida que você realmente diz que quer. Não adianta a gente só falar no físico, não adianta a gente só falar da boca para fora. A gente precisa começar a fazer essa mudança lá dentro. Lembrando que somos 4 corpos. E aí eu sempre digo, a prática leva à perfeição. É de um dia para o outro? Não é de um dia para o outro. É um processo. Mas esse processo ele só vai começar quando você começar. Quando você tiver a fim de olhar para dentro. Quando você tiver a fim de olhar para o teu subconsciente. De olhar para o teu emocional. De olhar para tua mente inconsciente e não só da mente consciente. Quando você admitir para você mesmo que você é realmente a junção dessas duas mentes, consciente e inconsciente. Você é um ser racional e irracional. Então, quando você começar a olhar para isso e quiser de verdade sair da tua zona de conforto, você vai começar a entrar nesse processo e vai começar a fazer o processo de repetição. E aí, uma atrás da outra, você vai fazendo até que isso vai se tornar um novo hábito na tua vida. Então, presta atenção na qualidade dos teus pensamentos. Isso já vai mudar completamente o teu cenário. Vai começar a identificar não só as coisas que você quer, mas também o tipo de pessoa que você está deixando ao teu redor. Aquelas pessoas também, elas te ajudam a ter pensamentos positivos ou elas te ajudam a ter pensamentos negativos. Quando você sai para jantar com uma amiga sua, vocês têm conversas positivas sobre ideias, sobre pessoas legais, ou normalmente você fica ali conversando, falando mal das pessoas, mal do namorado, mal do marido, mal do trabalho. Como que são essas conversas? Quando a gente começa a prestar atenção na gente, a gente começa a prestar atenção no nosso entorno também. E começa a identificar onde é que a gente está se colocando. Quem é que a gente está colocando para sentar na mesa com a gente, sabe? Tudo que você coloca energia, cresce. Então, onde é que você está colocando a tua energia? Com quem você está trocando esse tipo de energia? As coisas, elas potencializam. Você está se potencializando com alguém que te leva para cima, que te ajuda a crescer, te ajuda a despertar, ou alguém que está te levando para baixo, estagnando, reclamando, negativo, polo para baixo? Traz para a consciência e pensa nisso. Sempre que vier um pensamento negativo, e vai vir pro resto da vida, eu acho que realmente você tem que estar muito evoluído espiritualmente para que não venham pensamentos negativos. Mas quando vier, tá tudo bem. Troca, identifica e troca por um pensamento positivo. Troca por um pensamento de prosperidade. Troca por um pensamento de abundância, de gratidão, de paz, de harmonia. Troca. Pensou mal de alguém? Troca. Deseja amor? Troca. E aí, literalmente, estrala o dedo e troca, pensa na tua cabeça, troca. Com o tempo, isso pode parecer muito mecânico agora, mas com o tempo isso vai se tornando mais natural. E muitas vezes você vai perceber que, ops, hoje eu não falei mal de ninguém, eu não julguei, eu realmente só foquei naquelas coisas positivas. E aí quando você se vê, você está se comportando diferente, sabe? E essa mudança, ela é vista no seu entorno. As pessoas que convivem com você, com o tempo, começam a perceber também. E às vezes aquelas pessoas que tinham aqueles comportamentos começam a identificar, ou elas vão se afastar, ou elas vão começar a entrar nesse processo de mudança junto com você. Então, também é uma forma da gente conseguir mudar o nosso entorno, tá? Mantra matinal. Cara, isso aqui é sensacional, tá? Basicamente, eu tenho um mantra que eu leio todos os dias. Meu mantra tem 5 páginas ou mais, com todas as áreas da minha... É um texto enorme, com todas as áreas da minha vida e tudo aquilo que eu gostaria de realizar, só que tudo como se fosse o presente. Então, hoje, obrigada por ser uma mulher forte, disciplinada, imparável, focada, equilibrada, blá blá blá. Daí fala da minha família, fala dos meus filhos. Obrigada por ter filhos tão educados, gentis, honestos, íntegros. Obrigada por ter uma casa assim, assim, assado, que não é a casa que eu moro hoje, mas é a casa que eu gostaria de morar e que eu sei que eu vou morar. Falo do meu trabalho, falo do que eu quero impactar através do meu trabalho, falo da minha conta bancária. Cara, quando você começa a mandar mensagem para o seu subconsciente daquilo que você realmente
quer viver como se você já estivesse vivendo, você ajuda o teu cérebro a trabalhar por você para que você consiga co-criar essas coisas. Então, se você manda uma mensagem de que você é disciplinada, mesmo que você ainda não se sinta disciplinada, você está ajudando o teu cérebro a mandar um sentimento, uma emoção que vai virar uma mensagem mental, que vai virar uma ação de efeito para comprovar o pensamento de disciplinada. Entende? O mantra, assim, desde que eu comecei a fazer, cara, muitas coisas mudaram na minha vida. É mágica? Não. É neurociência. Não é mágica, gente. É de verdade, assim, é muito maravilhoso a gente entender esse processo, entender esse conceito dos 4 corpos e as coisas começam a acontecer na vida real, tá? Ela só começa dentro, mas ela se manifesta do lado de fora. Imagens mentais, o último ponto. Cara, é muito poderoso a gente imaginar as situações que a gente gostaria de viver como se elas já estivessem acontecendo. Só toma cuidado, da mesma forma que é poderoso a gente imaginar isso em situações positivas, é poderoso a gente imaginar em situações negativas. Por isso, mais uma vez, preste atenção no que você imagina. Preste atenção nos seus pensamentos. Comece a criar aquelas imagens mentais dos seus objetivos, dos seus sonhos. Comece a pensar e se familiarizar com uma vida diferente da que você vive hoje. Comece a se sentir confortável se imaginando numa casa linda, num lugar lindo, com uma saúde maravilhosa, com uma família incrível e harmônica. Talvez hoje você vive uma situação dentro de uma família super caótica e tóxica. Começa a se colocar nesse lugar para tua mente entender que é possível você viver uma vida próspera, que é possível você ter uma família saudável e que te nutre, que te empodera. Sabe? Começa a criar imagens mentais de tudo aquilo que você quer viver e faz um exercício diário de tudo isso, para você conseguir ir se familiarizando com essas situações e aí ajudar o teu cérebro a conseguir e a conquistar isso tudo junto com você. Bom, eu espero que você tenha gostado. É super importante a gente falar sobre o poder da mente, o poder do subconsciente. Se você gostou, dá um like, comenta aqui embaixo, compartilha com quem você acha que vai gostar também. E muito obrigada se você chegou até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo.